29 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 29. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito para trazer palavras de sabedoria, que se você meditar e aplicar na sua vida diária, ao longo do tempo, você vai receber felicidade, prosperidade, realização e sucesso. Por quê? Porque o livro de Provérbios foi escrito com esse propósito. Salomão escreveu esse livro, que é formado por 31 capítulos, trazendo a revelação que ele recebeu, a orientação que ele recebeu a partir da sua relação com Deus. Ele pediu a Deus que desse sabedoria a ele para que ele pudesse governar sobre Israel. E Deus deu a ele uma sabedoria com a qual ele pôde governar muito bem o povo de Israel e deixar esses ensinamentos. Por isso, vale a pena, se você nunca leu Provérbios, começar a meditar nesse livro. Para ler Provérbios, basta que você leia o capítulo do dia. Então hoje é dia 29, vamos ler o capítulo 29. Nesse mês de abril, nós temos apenas 30 dias. Eu digo apenas porque tem meses que tem 31. Então amanhã nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Você vê aqui no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Você que nunca leu a Bíblia está se perguntando o que isso significa. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento foi escrita em grego comum, grego que eles chamam de grego koiné. Então, para que você tenha esse texto aqui em português, existem estudiosos que leem a Bíblia e procuram trazer a ideia do texto original. Então você encontra várias traduções. Nós estamos usando nesse mês de abril a King James atualizada. E aqui nessa King James você vê outros provérbios antitéticos. Provérbios antitéticos significa que existem vários textos que nós vamos ler aqui, que primeiro ele diz uma frase e na sequência ele diz uma outra frase, que é a antítese. Então, o ímpio pratica o mal, mas o justo pratica o bem. Então, de uma maneira bem simples, a antítese é isso. O ímpio pratica o mal, vírgula, mas o justo pratica o bem. Então, os outros provérbios antitéticos. E está aqui outros provérbios antitéticos, porque o capítulo 28 traz provérbios antitéticos. Então, vamos ler aqui o capítulo 29. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Então, a pessoa que retesa, a pessoa que endurece a cabeça diante das repreensões, quando a pessoa é repreendida e ela endurece o seu rosto, ela endurece as suas ideias, ela não aceita a correção, a repreensão, ela será quebrada de repente. É de repente que a pessoa recebe o castigo e quando o castigo vem, o castigo já vem sem remédio. Você recebeu uma palavra de alguém dizendo para você parar de se alimentar comendo de maneira excessiva? Você recebeu a repreensão para deixar a bebida, deixar o cigarro, deixar de dormir muito tarde, para você cuidar da sua saúde, e você não aceita a correção, é teimoso, é teimosa, então você será quebrado de repente. De repente vem a notícia, você está com cirrose, você está com um problema no seu pulmão.
Você está com excesso de peso. Você está aí numa situação difícil. Quem bebe muito refrigerante, come muito doce, come muito chocolate, depois vem a diabetes, com a diabetes vem problemas na circulação, problemas no coração, e a pessoa pensa que é só mais um bombom, é só mais um docinho, é só um refrigerante, não vai fazer mal. Então quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. De repente, você tem sido repreendido sobre como você tem usado o seu dinheiro, como você administra as suas finanças. Ou de repente seu marido, a sua esposa, já deu um toque em você. Eu não gosto quando você faz isso. E a pessoa está ali, te falando, te avisando. E você não muda. Continua teimoso, continua teimosa. De repente vem o divórcio. De repente vem, eu não aguento mais. De repente você fala, mas como que aconteceu isso? Então veja aquilo, preste atenção naquilo que acontece à sua volta. Cuide do seu relacionamento espiritual. De repente, você está se sentindo vazio, vazia. É um sinal de que é para buscar mais a Deus. De repente, alguém já disse a você: vamos orar, vamos ler a Bíblia. Veja o que você precisa melhorar, seja na vida financeira, no relacionamento conjugal, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento profissional. De repente, o seu patrão ou o seu sócio já disse para você mudar alguma coisa e você está ali, sendo resistente. Preste atenção nisso. Versículo 2: Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Então aqui está um exemplo do que é antitético. A primeira parte fala: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Então, se existem bons governantes, se existem pessoas justas, o povo fica feliz. Aí vem a segunda parte: o povo se aflige quando o perverso governa. Então, de um lado, quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, mas o povo se aflige quando o perverso governa. Esse versículo 2 aqui está dizendo que é importante prestarmos atenção em quem nós votamos. Muitas pessoas pensam que a Bíblia não tem relação nenhuma com a política, mas é por meio da política que se estabelecem sistemas que impedem que as pessoas leiam a Bíblia. É por meio da política que vem governantes que proíbem de distribuir folhetos nas ruas, de falar a respeito de Jesus, de fazer as coisas do reino de Deus. É por meio da política que vem as ditaduras. Então, a palavra política vem de polis. Polis significa cidade. Então, política significa administrar bem a cidade. Então, a política ela é boa. Em si, ela é boa. Mas as pessoas que exercem ela que exercem, às vezes, com corrupção, com suborno, com mentira. Então, o verso 2 está dizendo: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Se a política é boa, então nós devemos prestar atenção em quem votamos. E quando falamos aqui em quem votamos, não é só sobre as eleições, é no conselho da empresa, quando você pode participar da votação da eleição do diretor da escola, das pessoas que vão cuidar da igreja, quando existem processos de escolha, você deve participar desses processos e procurar as melhores pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o conselho tutelar, ele recebe candidaturas de pessoas comuns.
e você participa dessas votações. Então, quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, mas o povo se aflige quando o perverso governa. Versículo 3: O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Então aqui tem mais a primeira frase: O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda pela palavra traz orgulho para o seu pai. Agora, aquele filho que anda com mulheres imorais, ele dá fim a tudo que possui. O verso 3 está dizendo: Fuja de relacionamentos casuais. Fuja de relacionamentos. O texto aqui fala de mulheres imorais, mas existem os homens imorais, os que são casados e que adulteram, que fazem promessas de que vão largar as suas esposas para ficarem com a amante. Existem os homens imorais também que não têm nenhum comprometimento. Existem homens e mulheres imorais. E o texto está dizendo aqui: quem ama a sabedoria vai trazer orgulho para o seu pai. Vai trazer orgulho para Deus. Deus é nosso pai. E também para o pai biológico, o pai físico. O pai aqui pode ser o pai, o padrasto, o pai adotivo. Às vezes o seu pai foi apenas a sua mãe. Ou às vezes foram seus avós. Ou só a sua avó. Ou só o seu avô. Eu não sei. Mas o verso 3 está dizendo que quem ama a sabedoria vai trazer orgulho para Deus e para a pessoa que o educou, que o criou. Agora, quem anda com pessoas imorais, a pessoa que se envolve na fornicação. Fornicação é o relacionamento a intimidade entre pessoas que não são casadas. Você pode pensar assim: eu sou livre, eu saio com quem eu quero. Mas se você sai com quem você quer hoje, e amanhã, e depois de amanhã, você vai criando um hábito que vai dificultando que você estabeleça um relacionamento dentro de um casamento. Então eu conheci uma pessoa que disse que tem dificuldade de manter-se no casamento, porque a pessoa viveu uma vida no passado em que saía com muitas pessoas. Então a pessoa fala: é muito difícil, é desafiador ter fidelidade dentro do casamento, porque o corpo pegou um hábito, pegou um vício. Então quem anda com pessoas imorais dá fim a tudo que possui. Verso 4: Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Então aqui é mais um provérbio antitético. Na primeira frase: quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Então, o verso 4 aqui, mais uma vez, está chamando a atenção. Você que pensa, política e religião não tem nada a ver. Na verdade, os servos de Deus, eles têm um compromisso de escolherem bem os seus representantes. Porque esse texto aqui está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus dizendo: você deve participar das eleições. E se você pode se candidatar, tem condições, tem conhecimento, pode fazer a diferença, e você se omite, você está se acovardando. Porque se Deus muniu você de dons, talentos, capacidades, habilidades, e você tem no coração a disposição para fazer o bem e não faz, você está se omitindo. O silêncio dos bons, o silêncio dos bons permite o avanço dos maus. Então, quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Quando o governo se corrompe, quando o governo é corrompido, quando o governo é abusivo, quando o governo só quer arrancar da sua população sem compromisso
de prestação de contas, de honestidade, a nação acaba em desgraça. Então, está nas mãos de cada eleitor a participação do processo eleitoral e da busca da justiça, dos melhores governantes. Versículo 5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. O versículo 5 aqui fala dos bajuladores, dos que ficam elogiando o próximo o tempo todo com falsidade. A pessoa bajula o próximo até que a máscara da pessoa em algum momento cai. Verso 6. O verso 5 aqui fala que para não ser fingido, para não ser uma pessoa falsa, mas para ser uma pessoa que anda na verdade. Versículo 6. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Os ímpios, pelos pecados que vão cometendo, vão criando ciladas, armadilhas para eles próprios. Agora, os justos, vamos lembrar de roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. Os justos, eles ficam colados com os mandamentos do Senhor. Eles andam alinhados com a palavra de Deus. Então, os justos, eles andam livres e felizes. 7. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Então, o justo, ele se preocupa em defender, proteger, lutar. Militar aqui é lutar pela causa dos necessitados. Mas o ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. O ímpio, quando ele fala aqui inteligência, ele fala o ímpio não sabe a importância de se dedicar a isso. Por que é importante militar pela causa dos necessitados? O necessitado é alguém que não tem conhecimento, não tem informação, não tem estrutura. Mas se essa pessoa que necessita de conhecimento, instrução, informação, treinamento, se ela tem condições de ter acesso à informação, ela vai encontrar uma forma de ser produtiva, de ter a sua renda, de ser uma pessoa que participa da sociedade ativamente. Mas muitas vezes o governo, de propósito, remove a educação para que as pessoas fiquem em necessidade e não tenham inteligência em fazer as escolhas e participar ativamente da política, para que eles possam permanecer nos cargos e se perpetuar com as suas injustiças, as suas corrupções, o seu suborno. Então, por isso é importante também não só participar das eleições, mas também militar pela causa dos necessitados. Se você pode trazer informação, instrução, conhecimento, abrir oportunidades para as pessoas que não sabem como fazer a sua renda, você está tirando pessoas da pobreza e colocando pessoas numa linha de produtividade. Agora, o ímpio, ele não tem inteligência para dedicar-se a isso. Ele não entende que é importante se preocupar com o próximo. Quando nós nos preocupamos com o próximo, nós evitamos, reduzimos o número de crimes. Basta você procurar ver os dados que a maioria dos crimes contra o patrimônio, furto, roubo, todos esses crimes são praticados, na maioria, por pessoas das classes baixas, as pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Então, militar pela causa dos necessitados diminui o risco dessas pessoas entrarem na criminalidade. Versículo 8. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Então, os zombadores são aqueles que só lançam lenha na fogueira da confusão. Eles alimentam a confusão. Mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos, conseguem trazer a paz, conseguem negociar
conversar de forma que as coisas sejam resolvidas. Versículo 9. Quando um sábio se dispõe a discutir com o tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. O verso 9 diz: não converse com o tolo. Ele vai incomodar você. Você traz uma palavra de sabedoria para corrigir o tolo, para ajudar o tolo, e o tolo sempre vai se incomodar, vai dizer: lá vem o sabichão. Fala lá o moralista, o cara que sabe tudo. E aí, fala aí qual que é o próximo conselho. Ele fica ali, afrontando o sábio. Verso 10. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. Íntegro significa inteiro. Integridade significa se entregar por completo. Então a pessoa é completamente honesta, completamente verdadeira. Ela é íntegra. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive a integridade. Em outras palavras, você deve cuidar das suas companhias, das suas amizades. Ande com pessoas retas, honestas, justas, verdadeiras. Saia de perto dos assassinos. E os assassinos aqui não é só quem mata a outra pessoa com uma arma, com uma faca. Em 1 João, no capítulo 3, está escrito que se você aborrece o seu irmão com palavras, você é um homicida, você é um assassino. Tem pessoas que matam outras pessoas por palavras. Palavras podem levar pessoas a praticar o mal contra si mesmas. Há alguns anos havia algumas pessoas que davam um golpe em adolescentes com problemas de autoestima. O adolescente colocava na rede social que estava se sentindo mal, que estava se sentindo fora de forma, fora do peso, e essas pessoas entravam na rede e diziam: então, se corta, pega aí uma gilete, começa a se cortar, corta o rosto, corta o braço, corta. E eles foram presos, a polícia prendeu essas pessoas. Mas você veja que isso é uma forma de assassinato. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. 11. O insensato expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Então, o insensato é aquele que faz tudo o que lhe vem na cabeça. Fuma, bebe, se prostitui, fala mentiras, fala palavrões, xinga as pessoas, não tem nenhum controle, autodomínio, mas o sábio reprime o que é mal e acalma a sua alma. Verso 12. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O verso 12 está dizendo: quando você está na liderança, as pessoas querem vir e elas têm interesses. Então vem sempre alguém falando mal do outro. Se o chefe der atenção a tudo que falam, ele vai acabar pensando que todos não prestam. Então o verso 12 está dizendo: não dê atenção, quando você está em cargos de liderança, a tudo o que os subordinados dizem. Você precisa ter um filtro, precisa avaliar que nessa posição de chefe, nessa posição de liderança, as pessoas virão até você com interesses. Muitos virão com interesses de receber alguma promoção, de receber algum benefício, de receber alguma vantagem, e você tem que estar a par disso, saber disso, e avaliar o que cada pessoa está falando. Versículo 13. O enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. Então aqui nesse versículo 13 está dizendo que esse versículo significa que todas as pessoas dependem de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus.
O enfraquecido se encontra com o seu opressor. Tanto o fraco quanto aquele que oprime o fraco foram feitos por Deus. Deus deu o dom de enxergar aqui, significa que Deus que dá a luz para os dois. Deus que permite que os dois recebam inteligência, conhecimento. Agora, algumas pessoas usam a inteligência e o conhecimento para oprimir o próximo. Deus quer que essas pessoas se arrependam e entendam que não foi para oprimir o próximo que elas foram criadas, mas todos foram criados para amarem uns aos outros. Porém, no dia a dia, existe o opressor, a pessoa que usa a vida para oprimir o próximo. E existe aquele que aceita a opressão. Por que eu digo que aceita? Porque existem situações em que a pessoa não é obrigada a aceitar a opressão. Numa ditadura, onde são usadas estratégias e ferramentas de guerra e o uso da força, não existe muito como você oferecer uma resistência. Nós vemos durante a Segunda Guerra, quando os judeus foram mortos, eles submeteram os judeus àquela situação. Mas existem situações em que, se você usar a sua inteligência, você pode sair da opressão e mudar de lugar. De repente você está num emprego em que você não está satisfeito, em que o chefe é muito ruim, em que as pessoas são muito más, em que a fofoca, a maledicência, o ambiente não está bom. E se você se esforçar um pouco e usar a sua inteligência, você consegue mudar de trabalho, você consegue sair dessa condição de opressão. Então aqui o enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. Deus dá vida para todos, todos são criaturas de Deus. Deus nos criou para amar uns aos outros, mas existem pessoas que se entregam para oprimir o próximo. E existem pessoas que, podendo fazer alguma coisa, não fazem. E são enfraquecidas e oprimidas pela sua inércia, pela sua omissão. Às vezes, algumas pessoas se entregam à preguiça. E nós lemos em Provérbios 26 que o preguiçoso ele deseja muitas coisas, mas ele não consegue avançar em razão da preguiça. Então, muitas vezes, a preguiça ela é a fonte, é a origem de uma fraqueza. Ganhar força e se aplicar pode tirar uma pessoa da opressão. Verso 14. O rei que julga o pobre, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. O rei que julga o pobre, ele está querendo dizer, o rei que julga a causa do pobre. Porque muitas vezes o pobre pede que lhe seja feita a justiça e a pessoa que cuida da justiça não julga aquela causa. O rei que julga o pobre, o rei que realiza o direito do pobre, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Versículo 15. A verdade da disciplina. Então aqui o versículo 14, se você está numa posição de liderança em que você precisa julgar pessoas, os seus subordinados, processos no dia a dia, julgue com a verdade. Deus vai firmar você nesse lugar. Quando você julga com a verdade, você não faz nenhuma adaptação, você tem a bênção de Deus na sua liderança, na sua administração, no seu governo. Agora, quando você julga com injustiça, você planta sementes que depois você vai colher. Você pode não colher agora. Num primeiro momento, tem sementes que você planta e elas demoram para crescer. Mas existe uma coisa certa.
toda semente frutifica. Toda semente dá o seu fruto. Então, quando você julga com a justiça, você sabe que você não tem nenhuma semente de nenhuma planta ruim que vai surgir no meio do seu caminho. Versículo 15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem, abandonado à sua própria sorte, envergonha sua mãe. O verso 15 aqui fala sobre a importância de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Quando você educa os seus filhos na escola dominical, quando você leva o seu filho para aprender a palavra de Deus desde a infância, corrigindo, repreendendo, isso vai trazer sabedoria. Mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonha sua mãe. Então aqui o verso 15. Muitos pais têm dificuldade de acordar os filhos para irem para a escola dominical. Porque pensam, o filho já vai para a escola todo dia cedo. Então não vou acordar o meu filho e a minha filha no domingo para ir para a escola dominical. Sendo que a educação da Bíblia é o que vai tirar o seu filho, a sua filha, do caminho mau amanhã. O conhecimento da palavra de Deus é que vai trazer o alicerce, o fundamento, que vai fazer com que o seu filho e a sua filha escolha os caminhos certos. Verso 16. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões, contudo os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Então aqui o verso 16, existe uma promessa, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Mas a primeira parte, quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Quando cresce o número das pessoas que praticam mal. 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Então aqui mais um versículo que confirma a importância da correção dos filhos. No versículo 16, existe um alerta, mais um versículo falando a respeito da importância de participar das eleições, da importância de lançar candidatura se você tem talento, habilidade, dom, capacidade, que pode colaborar com a sua cidade, com o seu estado, com o país. Não só no campo da política, mas também no âmbito do seu trabalho. Se de repente você tem dons, talentos, habilidades, capacidades dentro do ministério, quem sabe Deus está chamando você para liderar uma turma de escola dominical. Mas às vezes nós colocamos o nosso interesse à nossa frente. Vai dar trabalho, vou ter que ficar preparando, é melhor ficar só sentado escutando, porque daí eu não tenho que criar as aulas, ficar ali. Não seja omisso, não seja omissa. A sua omissão, o silêncio dos bons, faz multiplicar os maus. Faça alguma coisa. Se você tem recebido de Deus, faça alguma coisa. Você pode, você que caminha no caminho da justiça, no caminho do bem, você pode e deve fazer o que você pode para mudar a situação no seu entorno, na sua vizinhança, na sua escola, no seu bairro, na sua vizinhança. Verso 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Então aqui versículo 18 diz: a revelação do Senhor é a palavra de Deus. É na palavra que Deus se revela. Então o povo que não aceita a palavra do Senhor é uma nação sem ordem. Nós vemos que quando o povo vai se afastando da palavra de Deus, ela acaba perdendo, fica uma desordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Verso 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Esse versículo 19 traz uma pergunta. Você tem sido escravo
ou você tem sido líder, governante da sua vida? Você é escravo ou você é rei? Escravo do cigarro, escravo da bebida, da pornografia, do adultério, da prostituição, da mentira, da preguiça, da procrastinação. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. O escravo escuta e ele continua, mesmo sabendo que faz mal para si mesmo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Deus quer tirar você da escravidão. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se desperte. Deus quer que você abandone o cigarro, a prostituição, a pornografia, o adultério, a mentira, a corrupção. Deus quer que você seja liberto da contenda, do vitimismo. O vitimismo é a reclamação. Ah, eu sou vítima, todo mundo é culpado, ninguém me deu oportunidade. Você é responsável pelas suas decisões. Nós estamos lendo Provérbios 29. O livro de Provérbios tem 3 partes. A última parte, do capítulo 25 até o capítulo 31, nós chamamos de os Provérbios dos Reis e dos Nobres. Porque essa última parte de Provérbios, foi selecionada pelos servos do rei Ezequias. Nós lemos isso em Provérbios no capítulo 21, no versículo 1. Lá está escrito: Eis mais alguns provérbios de Salomão que foram separados pelos servos do rei Ezequias. O rei Ezequias mandou reunir, escolher os provérbios que foram escritos por Salomão para os reis. Então aqui o versículo 19. Seja uma pessoa reinante, que reina na sua vida, que governa sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Você é uma pessoa ansiosa, fica o tempo todo, tudo é causa de depressão, de tristeza. Então isso é escravidão. Deus quer romper, tirar você dessa escravidão. Versículo 20. Mas, como está aqui no versículo 19, meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Eu acho que essa é a parte pior do versículo 19. A pessoa entende, mas a pessoa não quer. Então o verso 19 fala sobre querer governar, querer mudar de vida. Versículo 20. Até Deus não pode mudar a sua vida. Tem pessoas que reclamam de Deus. Porque Deus não me abençoa, porque Deus não me ajuda, porque Deus não faz. E você faz a sua parte? Porque Deus não vai tirar você da escravidão. Ele mostra o caminho, mas você vai ter que se dispor a liderar e a governar a sua vida. Verso 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar, pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. O verso 20 está dizendo, se uma pessoa fala sem pensar, você pode esperar mais do tolo, porque a pessoa que fala sem pensar, ela causa o mal. Ela não pensa no que ela fala. Verso 21. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. Então o verso 21, ele está dizendo, se você mima um escravo desde a infância, o escravo é aquele que não quer fazer nada, aquele que não quer mudar de vida. Então se você mima um escravo desde pequeno, no final ele vai ser ingrato. O escravo, ele é sempre ingrato. Ele sempre acha que todo mundo tem que atender o desejo dele, a vontade dele, que todo mundo tem que fazer e atender o que ele pensa, o que ele quer. O escravo não assume a autorresponsabilidade. Ele acha que todos são devedores dele. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O verso 22 está dizendo, se você conhece alguém de mau gênio, fique longe dessa pessoa. Ou, se você tem paciência, ajude essa pessoa a mudar o seu gênio.
Ou se você é a pessoa que tem mau gênio, se conscientize disso e busque mudar essa forma de pensar, essa forma de ser. Porque a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Tem pessoas que chegam no lugar, em todos os lugares em que elas vão, elas criam problemas. E depois elas pensam: todo mundo sempre arruma um problema comigo. Será que é todo mundo que sempre arruma um problema com você ou é você que precisa resolver o seu problema? Porque se você vai em todos os lugares tem problema, então é preciso pensar: será que não sou eu que tenho que mudar alguma coisa? Versículo 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Então, verso 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado, porque o orgulhoso ele humilha o próximo, ele não enxerga as suas fraquezas, as suas deficiências, as suas limitações. Ele acha que sempre está com a razão, até que chega o dia em que ele defende um ponto de vista que ele está errado e ele acaba sendo humilhado, ele acaba tropeçando. Agora, quem é humilde, respeita o próximo, ouve o próximo, escuta a repreensão, avalia se não é o caso de mudar. Então, o humilde é o inteligente, porque o humilde ele melhora, ele cresce, ele aprende. Então, o humilde acaba recebendo a honra e a glória, porque ele vai corrigindo e aprendendo todos os dias. Agora, o orgulhoso, ele acha que não tem mais o que aprender, acha que está acima dos outros, despreza o que precisa melhorar, não escuta a repreensão, a correção, acredita que está acima dos outros e diz assim: eu faço o que eu quiser. Então, o orgulhoso acabará sendo grandemente humilhado. Verso 24. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Então o verso 24 diz: não se envolva com pessoas envolvidas com crime. O comparsa de um criminoso é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade diante das autoridades, será castigado. Se ele não disser, Deus o punirá. 25. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Então aqui o versículo 25 diz que o medo humano sempre arma suas ciladas. Quem tem medo, não tem fé. A pessoa que tem medo, medo de tudo, medo de aprender, medo de viajar. Tem pessoas que têm medo. Elas pensam assim: como que eu vou sair do meu país? Como que eu vou fazer? Eu não sei falar nenhuma língua. Eu não sei o que eu faço. Agora, a pessoa que confia em Yahvé, a pessoa que confia no Senhor, ela vive em segurança. A pessoa que confia no Senhor, ela diz, ela aprende a palavra de Deus, que fala que nós devemos buscar a sabedoria, então ela pensa: eu posso todas as coisas, eu posso prosperar, eu posso crescer, eu posso aprender, eu posso mudar de vida, eu posso vencer sobre o refrigerante, sobre o açúcar, sobre o excesso de peso, sobre fazer uma faculdade, sobre abrir um negócio. Eu posso vencer sobre o meu casamento, sobre a educação dos meus filhos. Eu posso crescer, porque eu tenho o Senhor. O Senhor é que me ilumina, Ele que me orienta, Ele que me ajuda. Então, o medo sempre arma, humano sempre arma suas ciladas. Quais são as ciladas do medo? As ciladas são essas: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vou vencer, não nasci para isso.
Então vença o medo. Tenha fé no Senhor. 26. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O verso 26 está dizendo: não adianta você procurar uma pessoa importante para conseguir um favor, muitas vezes contra o que é certo. O Senhor vai dar a cada um o que cada um merece. Se você fizer por onde, se você fizer a sua parte, você vai receber o que você espera. Agora, procurar uma pessoa importante para que te coloque numa posição, se você não tem preparo, você não vai receber. Tem pessoas que dizem: vou orar a Deus para fazer a prova amanhã. Você precisa estudar com Deus, na direção de Deus. E aí você faz a prova, porque você estudou e faz o seu melhor. 27. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Então o verso 27 diz: o iníquo é abominável para os justos. O justo olha para o iníquo e diz: não quero andar com ele. E o de caminho reto, por outro lado, quem anda no caminho reto é amedrontador para os ímpios. Ou seja, os ímpios não gostam, não querem andar com as pessoas do caminho reto. Elas não querem andar com as pessoas que fazem as coisas certas. Dá medo nos ímpios andar com a pessoa de caminho reto, porque ela sabe que a pessoa do caminho reto vai fazer o que é certo, vai dizer para ela, para esse ímpio, para parar de andar no caminho errado. E o ímpio sabe que quem anda no caminho reto, se ele for chamado a dar um testemunho, ele vai dar o testemunho verdadeiro. Então para o ímpio, quem anda no caminho reto é amedrontador. Ele vai ficar longe de quem faz a coisa certa. Agora eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que morresse na cruz, sendo puro, justo e santo, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Somente quando você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor é que você tem ligação com Deus. Sem Jesus, você não tem essa conexão com Deus. Então aqui está na tela a oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele perdoa você de todos os seus pecados. O sangue que Ele derramou na cruz, sendo santo, purifica de todo pecado. E faça essa oração, que quando você fizer essa oração, você vai receber o perdão dos pecados e vai se reconectar com Deus. Então ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja ou uma comunidade de fé em que você possa meditar na palavra de Deus. Uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que somente Jesus salva, que somente Jesus responde e que somente a Jesus devem ser feitas todas as orações. Por que isso? Porque o Salmo 115, que é a palavra de Deus, revela que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam, pés que não andam, e todos aqueles que adorarem a elas se tornarão como elas. Ou seja, se você adorar alguma imagem, algum santo, você se tornará uma pessoa vazia. Da mesma forma como a imagem não traz resposta, você ficará sem direção e resposta. Agora Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, vivo, ouvindo todas as nossas orações e respondendo, porque Ele está vivo.
Por isso, procure uma igreja e participe dos cultos de oração, porque a oração é uma conversa direta com Deus, e dos estudos bíblicos para que você conheça mais a Ele. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós. Dê glória a Jesus, que é o Filho, porque Ele aceitou morrer por nós e nos abriu o caminho da salvação, o caminho para a reconexão com Deus, pelo perdão dos nossos pecados. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos orienta, Ele nos ajuda e nos guia em tudo o que fazemos nessa terra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.